Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula do site www.dicarj.com. Nessa videoaula eu pretendo mostrar a diferença entre uma rede gigabit e uma rede 10/100. Para isso, pessoal, está aqui o meu cenário. Estou mostrando para vocês o meu laptop, ok? Que a gente vai utilizar a estação de trabalho. Aí a minha segunda estação de trabalho, que é o meu computador principal. E agora ao fundo o meu servidor, que é o meu servidor de máquinas virtuais, enfim, é o servidor que eu utilizo para poder fazer as videoaulas. E aqui o meu roteador. A função que eu quero realmente demonstrar não é mostrando marca, enfim, é mostrando na prática a velocidade da transferência. Conforme vocês podem ver, eu estou com 3 cabos azuis Cat6 e um cabo preto Cat5e. Para que isso? Para poder mostrar realmente a diferença de velocidade quando você tem uma rede estruturada toda em gigabit para uma rede 10/100. Até porque por muitas das vezes você vai ver que a diferença realmente tanto do cabeamento quanto do o roteador sendo gigabit, as placas de rede ou o switch sendo gigabit realmente muda bastante. O teste que eu vou mostrar para vocês é exatamente esse que eu estou mostrando agora. Eu vou ligar esse meu roteador num switchzinho comum, 10/100, para poder mostrar que a diferença de velocidade quando você utiliza switches comuns e quando você está utilizando a sua rede em gigabit. Agora eu estou mostrando para vocês um NAS que eu possuo em casa, ok? Ele também possui uma placa de rede gigabit, então eu ligo também de forma, obviamente, gigabit. E aqui a diferença dos cabos. Você pode perceber que o cabo azul, que é o cabo de rede, esses 3 cabos azuis, que são Cat6, eles são muito mais grossos do que o cabo Cat5e. Olha a diferença, realmente a diferença é muito grande entre o cabo e outro. E o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ligar esse cabo preto, obviamente, no meu switchzinho e vou ligar do switch um outro cabo, ou seja, em uma das portas do switch, vou ligar um outro cabo amarelo, que também é um Cat5e, e vou ligar no meu laptop. E aí vou mostrar a diferença para vocês, tanto com o cabo azul conectado, quanto com o cabo preto, ou seja, filtrando pelo meu switch 10/100. E aí vocês vão ver a diferença de velocidade que realmente é muito grande, pessoal, ok? Então, agora eu já vou iniciar os testes com vocês. É só observar. Olá pessoal, dando continuidade à nossa videoaula, agora já vou mostrar na prática para vocês toda essa parte, enfim, esse aspecto de perda de velocidade e o que a gente chama também de gargalo na rede. De qualquer maneira, antes eu gostaria de dar uma recapitulada aqui com vocês. Primeiro, para se ter uma rede perfeita, ou seja, no formato gigabit, a gente tem que ter todas as máquinas da nossa rede, elas têm que estar trabalhando com placas de rede gigabit, ou seja, velocidade de 1000. Não pode ter uma placa de rede sequer trabalhando em 10/100, senão esta máquina que estiver com 10/100, ela vai trabalhar na velocidade de 10/100. Esse roteador tem que ser, isso independe da marca, ele tem que ser gigabit. O switch, se você for utilizar, ou seja, normalmente o roteador ele possui 4 portas, então se você for utilizar mais do que 4 máquinas na sua rede, você vai precisar de um switch gigabit. E cabos de rede pelo menos Cat6. Hoje em dia, ou seja, hoje neste momento, enquanto eu estou produzindo este curso, já existem cabos de rede Cat7 no mercado. Porém, o valor realmente é bem mais caro do que o Cat6. O Cat6 está na faixa de 90 centavos o metro, então você já pode mais ou menos imaginar que o Cat7 realmente está muito acima do valor. Porém, à medida que o tempo for passando, obviamente, esse valor do Cat7 vai cair bastante. Porém, pessoal, para que a gente atinja o nosso objetivo, o que eu fiz? Eu montei um cenário específico para isso. O que acontece? Eu tenho aqui meu roteador que é gigabit. Todas as minhas máquinas, tanto o meu servidor, que é meu controlador de domínio, quanto o meu computador principal, que é meu estúdio de gravação, e o meu notebook, que é a minha estação de trabalho, todos eles possuem placa de rede com velocidade gigabit, ok? Então, o que acontece? Mesmo assim, eu vou conseguir realizar o teste, por quê? Porque eu vou filtrar com um switch de 8 portas. E nesse switchzinho de 8 portas, ele tem a velocidade 10/100. Então o que acontece? Mesmo meu roteador sendo gigabit, ele estando ligado aqui poderia, por exemplo, ser um cabo de rede Cat6, não teria problema. Por quê? Porque ao filtrar na velocidade 10/100, o máximo de velocidade que meu notebook teria seria exatamente essa velocidade, 10/100. Então o que eu fiz?
eu tenho na minha rede um roteador gigabit. Eu estou ligado com obviamente, três cabos de rede direcionado para essas máquinas. O meu primeiro cabo de rede é o Cat6, está indo para esse primeiro computador. O nome desse computador é servidor 1 e a função dele, ele é um controlador de domínio. Obviamente com placa de rede gigabit. O meu segundo cabo, Cat6, que obviamente está ligado uma ponta no roteador e a outra no meu computador de estúdio, o nome desse computador é servidor 2 e obviamente placa de rede gigabit também, conforme eu já falei para vocês. O meu terceiro cabo de rede, agora já um Cat5e, ele está ligado, ele sai do meu roteador gigabit, liga aqui o meu switch, ou seja, eu ativo as portas e aí eu simplesmente conecto uma das portas agora para a minha estação de trabalho, para o meu notebook, cujo nome desse notebook é servidor 3, que também tem placa de rede gigabit. E aí com isso permite a gente realizar o teste e mostrar a diferença de velocidade da taxa de transferência entre esse primeiro computador e este segundo computador. Ok? Você vai ver que a taxa de transferência entre eles é muito alta, enquanto quando a gente for utilizar a estação de trabalho, esse notebook, quando ele entrar realmente no certame, você vai observar que a velocidade vai cair consideravelmente. Vou mostrar para vocês agora o nome da nossa máquina, dessa máquina que a gente está utilizando. Servidor 2 é o nome dessa máquina. Ou seja, eu estou nesta máquina aqui, pessoal. Essa máquina tem como função principal, ela é um estúdio de gravação e o nome dela é servidor 2. Ela está com placa de rede gigabit, está conectada a uma das pontas do cabo de rede Cat6 nessa placa de rede gigabit e a outra ponta obviamente ligada no meu roteador gigabit. Então esta máquina está completamente, ou seja, funcionando no sistema gigabit. A mesma coisa acontece com a minha máquina servidor 1, que é o meu controlador de domínio. A mesma coisa. O que não acontece, enfim, na nossa estação de trabalho, notebook. Então, vou mostrar isso na prática agora para vocês. Primeiro, eu vou abrir aqui o File Explorer, vou digitar aqui, ó, servidor 1, que é exatamente o nosso controlador de domínio. Vou entrar aqui na pasta servidor 1 gigabit, ok? Eu já estou aqui com dois arquivos, servidor 1 e servidor 2. Vou apagar o servidor 2 para poder mostrar para vocês enfim, na prática. Vou fazer a mesma coisa agora. Vou abrir outro aqui File Explorer. E aí, vamos lá. Aqui será o nosso servidor 2. Então eu não preciso digitar //, até porque eu já estou no servidor 2. Então eu simplesmente vou aqui em C dois pontos, servidor 2 gigabit. Eu vou aqui na pasta. Perfeito. Vou apagar aqui a pasta T. E vou fazer a mesma coisa agora, já abrindo o nosso servidor 3, que é a nossa estação de trabalho, ok? Então vamos lá. Perdão, servidor 3, servidor 3 10-100. Perfeito, tá aqui, ó. Eu já tô com o arquivo servidor 2 gigabit aqui, vou apagar. Perfeito. Então dessa forma meu cenário está montado. Eu estou aqui com o meu servidor 2, é onde eu estou trabalhando atualmente. Eu tenho o meu servidor 1, ok? Lembrando que o servidor 1 e o servidor 2, os dois a gigabit, e o meu servidor 3, ele está em 10/100 porque ele está sendo filtrado por um switch. Então vamos lá. Aqui no meu servidor 2, eu vou clicar com o botão direito em cima do arquivo, vou mandar copiar. Vou mandar copiar, obviamente, para o meu servidor 3, para a pasta no servidor 3. Vou dar aqui um colar e você vai ver que a velocidade não irá passar de 11 megabytes por segundo. É uma velocidade de rede local muito baixa. Se você pensasse que essa velocidade, se realmente numa velocidade dessa para download na internet, aí você realmente seria considerado uma internet de altíssima velocidade. Agora, para a rede local é muito pouco, ok? Uma rede local em 10/100 já está ultrapassado há muito tempo. Então, com isso, você atinge no máximo essa velocidade aqui de 11 megas por segundo, ou seja, está demorando cerca de 5 minutos, mais de 5 minutos, para se copiar um arquivo de 3.47 GB, ok, pessoal? O que eu vou fazer? Vou mandar cancelar, a intenção não é terminar. E óbvio que funciona tanto para um lado quanto para o outro. Se eu vier aqui e copiar, por exemplo, essa pasta que está aqui com 10.7 GB, botão direito, copiar para cá, para essa minha máquina local, que é o servidor 2, você vai ver que a mesma coisa, o máximo que eu atinjo de velocidade é 11 megabytes por segundo,
ou seja, velocidade de 10/100, uma velocidade muito baixa. E tanto que ele está me pedindo 16 minutos para poder copiar esse arquivo. E você vai ver que não vai demorar mais do que 2, no máximo 2,40, 2,50, quando a gente transformar esta máquina aqui em rede gigabit também. Vamos lá, vamos fechar. Vamos fazer o mesmo teste agora. Eu vou copiar, por exemplo, esse arquivo do servidor 1 para o meu servidor 3 e vou mostrar para vocês que a velocidade também não irá ultrapassar os 11 megabytes por segundo. Enquanto, se eu vier aqui e copiar este arquivo do meu servidor 1 para o meu servidor 2, você vai ver que a velocidade ele vai chegar muito próximo dos 100 megas e até ultrapassar, chegando a 110, 111 megas por segundo. Você vê que a velocidade realmente de cópia ela é incomparável, ok? Com a velocidade, enfim, da cópia que a gente estava tendo agora para uma rede 10/100. A rede 10/100, você, inclusive, esse tempo que eu estou falando, eu estava até pensando aqui, vou falar um tempo até realizar a cópia, você vê que nem dá tempo. É muito rápido realmente, 100 megas por segundo é uma velocidade muito alta, gigabit realmente é muito rápido. E aí você pensa que, se você tiver uma rede no qual você trabalha com, enfim, com vídeos, com muitas imagens, e aí você precisa trabalhar de um servidor para o outro, jogar essa imagem do servidor para o outro para poder trabalhar no Photoshop, ou, por exemplo, você trabalha com arquivos de vídeo, e aí são arquivos muito grandes, .avi ou .mkv, e aí você tem que girar de um lado para o outro. Numa rede gigabit você consegue executar isso com perfeição. Por quê? Porque você tem esse lastro aí de 110 megas de cópia. Então, por segundo. Então, com isso você consegue ter uma movimentação muito grande de arquivos num tempo muito pequeno. Isso gera, obviamente, muito menos custos. Isso você maximiza o seu trabalho na sua empresa. E ainda falando a respeito da empresa, eu indico que, eu iria deixar esse assunto para o final, mas já aproveitando o ensejo, eu indico que sempre em sala de aula, eu passo isso para os meus alunos, sempre no seu projeto, coloque o melhor sempre, ou seja, uma rede gigabit. E aí deixa o cliente optar. Você mostra para ele a solução gigabit, mostra as vantagens, mostra a diferença de taxa, principalmente se ele for utilizar muitas estações de trabalho. Então imagina que numa empresa obviamente sempre terá um servidor de arquivos, e aí nesse servidor de arquivos, se você tiver, por exemplo, mais de 10 usuários salvando ao mesmo tempo nesse servidor, numa rede de 10 megas, você vê que vai ficar muito lento, vai ficar extremamente lento, enquanto numa rede gigabit você consegue tranquilamente aí realizar, enfim, para 100, 200 máquinas aí, um trabalho bem bacana, sem pesar na rede. Óbvio que aqui, além de tudo, eu gerei o que a gente chama de gargalo. Eu vou minimizar, antes de eu transformar essa máquina aqui em giga também, ou seja, essa estrutura aqui, eu vou arrancar essa estrutura e transformar em giga, eu vou falar sobre o gargalo. O gargalo seria o que, pessoal? Seria realmente você ultrapassar, você está vindo de uma rede giga, rede 1000, cai por uma rede 100, e aí você copia, e depois vem de uma rede 100, ok? Você joga o arquivo, ele passa pela rede 100 até chegar na rede 1000. E aí você joga para as máquinas que estão em 1000. Então olha só, olha como é que realmente o tráfego realmente fica comprometido. Você sai de uma máquina que está, enfim, estruturada para receber 1000, passa realmente pelo roteador a 1000, e aí você, na hora que você joga para o switch, passa a ser 100. E aí joga para a estação a 100, então você está sempre diminuindo e aumentando a velocidade. Isso a gente chama, isso obviamente, num ambiente estruturado, com, por exemplo, 50, 60 estações de trabalho pendurada, enfim, por exemplo, imagine que aqui tenhamos um switch de 24 portas, por exemplo, 10/100, ou seja, 23 máquinas trabalhando o tempo inteiro, 10/100, você, na hora que ela for passar, enfim, pela nossa rede giga, você vai ver que você vai ter um problema de atraso na informação, e é isso que a gente chama de gargalo. Por quê? Porque você passa de uma rede muito lenta para uma rede muito rápida, e volta para uma rede lenta para até chegar a informação, enfim, para o usuário. Então é o que a gente chama de gargalo. Evite realmente isso, passe sempre para o seu cliente o melhor, sempre no projeto faça o melhor, e aí deixe o seu cliente definir, enfim, relativo a custo, o que ele vai preferir. Obviamente para 3, 4 máquinas você pode utilizar uma rede 10/100, porém, se for trabalhar ainda com vídeo, enfim, trabalhando com uma edição em tempo real, isso daí para mais de 2, 3 máquinas já vai dar um certo atraso. Agora, de qualquer maneira, você consegue, mas ainda com atraso. Então sempre passe a rede giga para o seu cliente, ok? Ainda, pessoal, agora o que eu vou fazer? Eu vou agora desconectar
ok? Estou desconectando esse cabo de rede aqui, esse cabo de rede Cat5, eu vou desconectar, ou seja, eu vou acabar com essa estrutura, estou desconectando, vou desligar o switch, enfim, e vou ligar agora um cabo de rede Cat6 direto do meu roteador para a minha estação de trabalho, para o meu notebook, ok? Então estou fazendo isso agora, eu estou desligando o switch, estou conectando agora o meu cabo de rede Cat6 no meu notebook e vou abrir novamente aqui para vocês as nossas mesmas, ok? Nossas mesmas pastas. Você está vendo aqui que ele está lendo, ok? Porque ele teve uma queda, ok? Vamos lá, vamos estar agora aqui de novo / servidor 3. Perfeito, ele já leu, já identificou a rede, já está com rede Cat6. E agora eu vou mostrar para vocês a diferença disso. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou copiar, por exemplo, esse arquivo aqui do servidor 2. Vou apagar de novo esse servidor 1 e o T daqui. Até porque eu estou no servidor 2, então só servidor 2. Servidor 1 só com servidor 1. E aqui o meu T com o servidor 3, que não é mais 10/100, ok, pessoal? Por quê? Vou mostrar para vocês agora. Vou copiar aqui da minha máquina local, que é o servidor 2. E vou mandar copiar agora para o nosso servidor 3. Olha a velocidade de cópia. Mais de 100 megabytes por segundo. Por quê? Porque já é uma velocidade de giga. Vamos lá, vamos cancelar. Vamos agora copiar esse diretório T e vamos fazer a mesma coisa, ok? Lembra que eu copiei para cá, ou seja, também tem que dar uma velocidade acima de 100. Óbvio que normalmente ele não começa com 100, ele vai chegando até o 100, ok? Como esse era apenas um arquivo, ele conseguia realizar dessa forma. Então, vamos lá, vamos dar aqui um botão direito colar. Você vê que ele começa com 60, 62, enfim, e vai aumentando, mas rede gigabit. Não é mais realmente aquela rede trabalhando a apenas 11 megabytes por segundo. E com isso ele vai aumentando aqui, ele vai aumentando até chegar a 63, 64, enfim, até chegar nos nossos 100 megas, ok? Vou fechar, realmente não é minha intenção realizar essa cópia agora. É só mostrar para vocês a diferença de velocidade e mostrar que agora eu estou com a minha rede totalmente estruturada, enfim, todas essas minhas 3 máquinas estão trabalhando em formato gigabit. Com isso eu consigo realizar essa taxa de transferência altíssima. Pessoal, realmente essa aula foi muito teoria e na parte prática realmente foi pouca parte prática, mas era uma parte bem conclusiva, então eu queria mostrar para vocês que a rede gigabit ela é muito boa, ela é muito superior, ou seja, realmente ela atinge as 10 vezes mais do que a rede 10/100. E vale a pena, vale o investimento, sempre passe isso para o seu cliente, vale o investimento, porque quando ele maximizar a produção dele, ele vai sentir na prática, se ele tiver com uma rede 10/100, ele vai ver uma lentidão muito grande, ok? Ok, pessoal? Então, com isso eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.